Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar o crime do massacre de Ronald Gene Simmons. A história real, o silêncio da fazenda. Havia algo profundamente inquietante naquela propriedade isolada, no interior do Arkansas. Uma casa simples de madeira envelhecida pelo tempo, cercada por árvores altas e antigas, como testemunhas silenciosas. Uma cerca improvisada, um portão de metal gasto e, além dele, o que restaria de uma família inteira. Não havia placas dizendo bem-vindo, não havia risos ecoando no quintal, somente o som do vento. Aquele lugar chamava-se Mud Forks Road, no condado de Mobile. Um endereço rural que, por anos, ninguém se deu ao trabalho de olhar duas vezes. Uma casa entre tantas outras, uma família discreta entre milhares. Mas em dezembro de 1987, o mundo se voltaria para ali. E no centro de tudo estava um homem, Ronald Gene Simmons, ex-militar, pai de família, e o autor de um dos piores massacres familiares da história dos Estados Unidos. Ronald nasceu em 15 de julho de 1940, no estado do Novo México. Sua infância foi marcada por disciplina rígida, mudanças constantes e ausência emocional. O pai morreu quando ele ainda era uma criança, quando sua mãe se casou novamente. Ronald não se adaptou bem ao novo padrasto, ele cresceu retraído, silencioso e sempre observando. Mas em 1957, com apenas 17 anos, ele se alistou na Marinha, buscando disciplina e uma forma de estrutura. Serviu por 6 anos e depois transferiu-se para a Força Aérea. Lá ele recebeu condecorações, prêmios, elogios, era disciplinado, precisava estar no controle, sempre no controle. Durante esse período, casou-se com Rebecca. Tiveram 7 filhos. Por fora, a imagem de um pai tradicional, mas por dentro, algo se deteriorar. Nos anos de 1970, a família vivia no estado de Novo México. A vizinhança e conhecidos relatavam um lar aparentemente normal, até que algo começou a circular entre os moradores, algo que ninguém queria acreditar. Ronald estaria abusando da própria filha mais velha, Sheila. Os relatos ganharam força em 1981, quando Sheila engravidou, e segundo investigações, o pai da criança seria Ronald. Quando autoridades e serviços sociais começaram a se aproximar, Ronald decidiu fugir. Não enfrentou a justiça e não negou. Não tentou se explicar. Ele simplesmente reuniu sua família e desapareceu. Então assim nascia o isolamento da família de Ronald. A família primeiro se mudou para Ward, Arkansas. Depois para um local ainda mais isolado, uma pequena propriedade rural em Dover, Arkansas, no endereço que ficava marcado para sempre. Uma casa sem água encanada, sem telefone, sem vizinhos próximos, tudo cercado e tudo vigiado. As crianças não podiam fazer amizades, não podiam sair e não podiam falar sobre o passado. Aos poucos, os moradores que os viam na cidade descreviam todos como assustados, submissos, como se tivessem medo de respirar errado. Ronald controlava tudo. E em 1987, a vida financeira da família começou a desmoronar. Ronald trabalhou por um período em uma empresa de Arkansas, mas foi demitido. E antes dessa empresa, em outro emprego no Departamento de Serviços Sociais. Também havia sido dispensado por comportamento inadequado. Ele era descrito como autoritário e obsessivo. Ele era incapaz de lidar com contrariedades, com o desemprego. Algo dentro dele se rompeu. Ronald passou meses isolado, praticamente sem sair da propriedade, silencioso, observando e planejando.
Foi então que ele tomou uma decisão definitiva. Se ele não pudesse controlar a vida de sua família, controlaria a forma como ela acabaria. Era 2 dias antes do Natal, e seus filhos mais novos ainda moravam na fazenda. Loretta, de 17 anos, Ed, de 14 anos, Mariana, de 11 anos e Rebecca, de 8. William era o mais novo, tinha 3 anos. E também sua esposa Rebecca, que já demonstrava sinais de desgaste mental profundo. Mas na manhã de 23 de dezembro de 1987, Ronald chamou sua esposa para perto da cozinha. Ele então pegou um revólver calibre 22 e atirou em sua esposa, sem gritos, sem discussão. Depois chamou os filhos mais novos, um por um. Dizia que iria dar um presente de Natal, e eles então entraram. Eram estrangulados ou afogados em um barril de água. Pacientes, silenciosos, obedientes até o fim. Ronald estava calmo, sem pressa, sem hesitação. Ele então arrumou os corpos, um por um, organizando-os em fileiras nos fundos da casa, cobertos por sacos plásticos e restos de tapetes. Então ele esperou, porque ele sabia que os outros filhos, que já haviam se mudado para suas próprias casas, viriam visitar a família no Natal. Na manhã de 26 de dezembro, chegaram os filhos. Sheila, a filha mais velha, agora casada e mãe, seu marido Dennis e a pequena Sylvia, filha de Sheila e neta, e supostamente filha de Ronald. Ele então os recebeu com um sorriso. A filha entrou e foram mortos. Depois vieram os outros filhos adultos, William Jr., Michael, John, alguns com cônjuges e filhos pequenos. Todos foram mortos, e ao final daquela tarde, 14 pessoas da mesma família estavam mortas. Ele não fugiu, não se rendeu e não chorou. Ele apenas sentou-se na sala, ligou a televisão e esperou o fim do Natal. 4 dias se passaram. Ronald tomou banho, fez a barba, vestiu-se com calma como se nada estivesse acontecido. Ele dirigiu-se até a outra cidade, entrou em uma agência de emprego onde havia trabalhado, atirou em um ex-colega. Depois foi até uma empresa de petróleo onde matou um antigo chefe. Entrou em um mercado e disparou contra 2 pessoas. Depois, calmamente, foi até a comissária da polícia, colocou a arma no balcão e disse: "Eu fiz o que precisava ser feito." Durante o julgamento, Ronald não demonstrou remorso, não tentou se defender e não pediu perdão. Ele recusou-se a apelar da sentença, queria a morte. Em 25 de junho de 1990, no estado de Arkansas, ele foi executado por injeção letal. Suas últimas palavras foram: "Nenhuma." O silêncio que começou terminou exatamente do mesmo jeito. Não há respostas fáceis, não há explicações que confortem. Como um pai, um marido e um homem, considerado exemplar por tantos durante anos, tornou-se capaz de destruir justamente aquilo que dizia amar? Será que foi fanatismo? Foi paranoia? Foi o medo de perder o controle? Ou foi a simples verdade profunda e aterradora? Ele nunca amou, nunca protegeu, apenas possuía aquilo que tinha. E quando sentiu que sua posse estava ameaçada, ele a eliminou. Na casa abandonada, até hoje o vento ainda passa pelas tábuas e janelas quebradas e parece carregar um eco distante, quase inaudível. Não de gritos, mas de silêncio. O tipo de silêncio que permanece quando o mal não foi interrompido a tempo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história e se gostaria de mais conteúdos como esse também. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva e compartilhe com seus amigos. Este foi o vídeo de hoje. Te espero para mais um vídeo da nossa Biblioteca Sombria.